Bom dia! Uma sexta-feira maravilhosa para você, que a presença poderosa, amorosa do Espírito Santo inunde de glória o ambiente onde você está. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua saúde, abençoo a sua casa, abençoo os seus sonhos e projetos, abençoo a sua vida sentimental, a sua vida profissional, a sua vida financeira, que a bênção do Senhor venha sobre a sua cabeça. Eu profetizo na sua vida uma paz e uma prosperidade sobrenatural, que a glória do Deus Pai inunde você, que os anjos do Senhor, anjos que se acampam ao redor dos que o temem, estejam ao seu redor, e em nome do Senhor Jesus Cristo eu amarro todo o espírito imundo aqui neste momento, que todo o espírito imundo que quer intervir aqui neste momento, onde vamos estar a orar e receber uma palavra direcionada pelo seu Espírito Santo, que todo o espírito imundo pegue fogo no nome do Senhor Jesus, e eu peço que o Senhor venha incendiar os corações, que o fogo do Espírito venha, que o fogo do Espírito, as brasas vivas do altar do Senhor venham sobre a vida de cada um para purificar e santificar em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua sexta-feira. Estamos aqui neste tema de realmente podermos ser livres da insegurança. Este é o tema. Às vezes são tantos temas que eu agora até estava aqui a tentar lembrar, porque o título da mensagem hoje é Persiga o propósito. Persiga o propósito. Mas para você perseguir o propósito que Deus colocou no seu coração, que Deus está a colocar por estes dias, os direcionamentos que Deus lhe vai dar, aquilo que Ele vai falar ao seu coração, é necessário você ser livre da insegurança. Eu quero lhe perguntar, qual é o seu medo? Você tem seguido o quê? Você tem seguido os pensamentos negativos? Tem seguido as palavras negativas que você ouve? Você vive por sentimentos, por aquilo que sente, às vezes por sombras, por coisas, fantasmas. Nós falámos aqui os dias anteriores de fantasmas que às vezes são criados pela própria mente para que você comece a pensar que isso é realidade e para que você não se mova naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, dou uma ordem para que sejam completamente destruídas todas as cadeias de insegurança na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas sabe uma coisa? As coisas acontecem quando você crê. Por exemplo, eu estou a profetizar aqui na sua vida, estou a trazer uma palavra, estou a trazer um direcionamento, e você tem que estar com o seu coração aberto para ouvir, para crer e para receber esta palavra, amém? Então aqui em Provérbios 19, 21, diz aqui o seguinte: é da natureza humana fazer planos, é normal, toda a gente faz planos, toda a gente às vezes pensa assim, eu agora daqui por um tempo vou trabalhar aqui, vou servir aqui, vou mudar de cidade, vou me casar para a semana, vou, em especial esta parte aqui também da parte sentimental, a pessoa às vezes pensa até que vai deixar o próprio casamento, a pessoa às vezes pensa, vou mudar daqui para isto acontecer assim, vou fazer algumas alterações. Então, é da natureza humana fazer planos e está tudo certo, porque nós somos filhos do Criador e nós temos uma mente criativa, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Nós temos falado acerca da vontade de Deus, falámos também por estes dias acerca de qual é o tipo de mentalidade que temos que ter para ter uma vida bem-sucedida, próspera e abençoada por Deus. Porque a vontade que Deus tem para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas nós não nos podemos adaptar ao sistema, não nos podemos conformar nem adaptar às coisas deste mundo, às coisas deste século. São muitas sugestões que você recebe, muitas coisas, muitos conselhos, muitas coisas que você pode, se fizer assim, é muita notícia, é muito vídeo, é muita informação. As informações chovem, diferentes umas das outras. Às vezes aparece uma informação, uma notícia de uma realidade que aconteceu, aparece num canal, às vezes no Google. Eu não sou muito eu não vejo televisão, mas eu recebo às vezes as informações no Google e gosto também de estar atualizado para saber o que é que está a acontecer, não é? E o que é que acontece? Às vezes aparece uma notícia e quando eu abro para ver aquela notícia aparecem vários canais diferentes, no New não sei das quantas, no Nacional não sei das quantas, no CNN, no não sei quê, no Correio da Manhã, em todos os noticiários, mas existem notícias diferentes em todos. Então é muito difícil às vezes, se você seguir o sistema, de entender a realidade. Por isso é que é bom às vezes, não acredite naquilo que você vê à primeira, tente mergulhar.
sai uma lei nova, ok, vou pesquisar de onde é que vem aquela lei, se é real. Às vezes aparece uma notícia, possivelmente vai haver uma lei assim, vai acontecer isso. E a pessoa já fica ali ansiosa porque pensa que aquilo vai acontecer e nem sabe se aquilo foi estabelecido, se foi decretado, se houve realmente ali uma palavra de governo sobre aquilo, uma palavra dos governadores, não é? Dos países. Então, às vezes as pessoas andam ansiosas e não sei porque é que a mensagem está a vir para este lado, mas realmente é importante eu falar disto. Porque às vezes até por meio da ansiedade, as pessoas às vezes fazem planos precipitados. Mas o que eu tenho aqui para aconselhar com sabedoria para você que você seja bem sucedido e viva a vontade boa, perfeita e agradável que Deus tem para a sua vida, é que você entregue a sua vida ao Senhor. Porque se o propósito do Senhor prevalecerá, ontem nós falámos acerca de qual é o plano que Deus tem para a sua vida. São planos para que você prospere, são planos para você prosperar. Deus tem prazer em conceder os desejos do seu coração. Então, esta é a vontade de Deus, é o que está escrito na Bíblia, é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. E também fala que Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Então Jesus não veio para matar ninguém. Ele não veio nem para condenar. No livro de João fala, Jesus, eu não vim para condenar. Ele veio para salvar. E muita gente deturpa a imagem do Senhor Jesus. Há muita gente que vive debaixo de uma religiosidade extrema, com medo, que Deus ande com uma vara atrás dele. É assim, a vara e o cajado do Senhor consolam, sim, direcionam, e graças a Deus por isso. E graças a Deus também porque Ele nos exorta. Sabe porquê? Porque no livro de Hebreus fala que Deus só exorta aquele que ama. Então, o propósito do Senhor prevalecerá. Então não tenha medo de entregar os seus planos ao Senhor, de entregar os seus caminhos ao Senhor, porque inclusive até no livro de Provérbios há uma passagem que diz que aquele que consagra os teus planos ao Senhor e o mais Ele fará, e eles darão certo, ou eles prosperarão e darão certo, porque umas versões falam diferente das outras. Consagra os teus planos ao Senhor e eles prosperarão e eles darão certo. Então, quando você consagra a Deus, você está a colocar aquilo na mão de Deus, e a partir desse momento Deus vai fazer a sua vontade. Será que você tem permitido Deus trabalhar na sua vida, ou você ainda não conseguiu entregar na totalidade o seu coração, a sua mente, o seu corpo, seus mãos, pés, toda a vida sentimental, profissional, financeira? Será que você já conseguiu ter esta confiança plena no Senhor, para entregar os seus caminhos ao Senhor, para você viver o seu propósito? É necessário, é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então, independentemente, às vezes a pessoa sabe que nasceu para um plano e Deus vai estar ali a trabalhar, então deve ser muito chato e muito desgastante, e é, porque eu vou lhe dizer que eu também já tive as minhas fases no início da fé, que eu pensava que era uma coisa e afinal era outra, e às vezes é muito desgastante, às vezes não, é, com certeza, muito desgastante estar a viver uma vida que não é sua. Estar a viver um propósito que não é seu. Estar a viver uma vida que, porque o outro está a viver, vai tentar viver igual e aquilo não vai dar em lado nenhum. Porque Deus chamou você para uma coisa em específico. Deus deu-lhe dons, Deus deu-lhe talentos, Deus capacita você para uma coisa, e às vezes a pessoa não acredita naquilo que Deus a chamou para fazer, não acredita no propósito. Eu estava-me aqui a lembrar de que o propósito de Deus prevalece. Eu lembro-me do propósito de Sansão, sabe? Sansão tinha que destruir os filisteus. E ele, a dada altura da vida dele, desobedeceu a Deus. Foi se envolver com uma mulher que não era para ele se envolver. Ele permitiu que ela tocasse nos segredos dele, da força dele, e a força que Deus tinha colocado sobre a vida de Sansão era para ele destruir os filisteus. Mas mesmo o plano, eu tenho aqui a falar uma palavra de conhecimento, passou aqui 3 pombas brancas, aleluia, isto é confirmação de Deus. Então, mesmo que alguém tente, ou você, é assim, infelizmente, às vezes as pessoas trazem uma condenação sobre as suas vidas porque erraram no caminho, fizeram escolhas erradas no caminho, assim como Sansão. Ele deixou-se levar pelo coração, pelas paixões e concupiscências da carne, pelas emoções dele. Então ele caiu num laço de engano, e às vezes as pessoas caem no laço de engano. Cai no laço de engano, mas quando você sabe que Deus está consigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Presta atenção no que eu lhe vou dizer.
Deus não revoga promessas. Deus não revoga promessas. Aquilo que Ele promete na vida do homem, Ele cumpre. Mas às vezes o homem pensa que é da sua forma. Às vezes o homem... O que é que aconteceu com Sansão? Ele permitiu que aquela mulher o seduzisse. E ele foi dizer onde estava o segredo dele. Cortaram-lhe o cabelo, cortaram-lhe a força, tiraram-lhe os olhos, fizeram dele um palhaço de zombaria, quando o propósito dele era destruir os filisteus. Mas Sansão, mesmo depois dessa humilhação toda, mesmo depois de falhar, com o direcionamento e de ser desobediente àquilo que Deus o tinha mandado fazer, ele mesmo assim, ele pediu a Deus, e ele teve força, e ele destruiu as colunas daquele lugar, e ele conseguiu matar. Os filisteus morreram na mesma. Entende? Então, Deus sempre vence. Obviamente, sim, Sansão também morreu, mas ele ia morrer de qualquer forma. Mas ele, pelo menos, morreu com o propósito cumprido, com a vitória garantida para a glória do Senhor. Entende? Então, aqui para terminar, Efésios 1:11, eu já falei este versículo esta semana, mas é para você ver que a palavra se renova a cada dia. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz tudo com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Ele faz com que tudo, independentemente das voltas que a vida dê, independentemente das coisas que aconteçam na sua vida, tudo ocorrerá de acordo com a sua vontade. Será que você já se submeteu à vontade de Deus e tem pedido a Deus para cumprir a vontade dele na sua vida? Eu vou repito, é muito desgastante você se desviar daquilo que Deus tem para si, a deixar de acreditar porque uma coisa correu mal, sair do caminho que é Jesus para ir para uma outra vida e não permanecer de pé, deixar-se abater pelo que dizem, pelo que fazem, pelos acontecimentos. Ou então porque o outro já está a avançar numa velocidade mais rápida e você não está a andar tão rápido. É tanta coisa, tanta desculpa que às vezes as pessoas têm tendência a dar para não viver. Mas tudo ocorre como a vontade de Deus, se você se permitir, porque Deus não é evasivo, Deus não é abusador. O diabo é que só vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Eu posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer, meu Pai, por cada pessoa que está aqui a ser alinhada com o seu propósito. Eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor dê força, dê fé, dê ânimo, dê coragem, para que esta pessoa persiga o seu propósito, para que esta pessoa possa viver a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a vida dela, Senhor. Levante os caídos, restaure, renove, Senhor, aqueles que foram feridos no meio da batalha e no meio da caminhada, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Pai. Encha-os de fé, de amor e de esperança, em nome do Senhor Jesus.